Este programa tem o apoio António Francisco Vaz e Filhos Limitada, uma casa de referência em Macedo de Cavaleiros. Visite-nos na Rua Dr. Luís Olaio, número 1, onde encontra todo o tipo de eletrodomésticos com assistência técnica, comércio e distribuição de combustível, gasóleo de aquecimento rodoviário e agrícola. Revendedor da Rubis Gás, 278-426-786. Pode visitar a nossa nova loja na Rua Abade Bassal, número 6, com os melhores preços nas salamandras, a pellets e a lenha, recuperadores, caldeiras, painéis solares, bombas de calor, ar-condicionado e muito mais. António Francisco Vaz e Filhos Limitada. Há mais de 60 anos a servi-lo com a máxima qualidade e profissionalismo. Olá, eu sou o Eduardo e este é o programa Ao Sabor do Vento. Aqui na sua Rádio Onda Livre, todas as quartas e quintas-feiras, das 21 às 22. Fiquem connosco. Muito boa noite e muito bem-vindos ao Sabor do Vento. Recebo-vos hoje nesta emissão de número 339 com todo o gosto. É sempre com imensa alegria e satisfação que estamos na vossa companhia e que pretendemos sempre continuar junto de vós à quarta e à quinta-feira. A emissão de hoje é uma emissão que tem um tema muito complicado, muito difícil, muito sensível. Mas antes de falarmos disso, eu quero-vos apresentar os meus dois convidados. A Sónia. Muito boa noite, Sónia Martins, e o Rui Vaz, que toda a gente conhece em Macedo, é uma figura muito carismática aqui em Macedo e um grande amigo meu de há muitos anos. Os dois, muito obrigado por terem vindo aqui a este programa para falarmos de um tema que é de facto um tema muito sensível, extremamente atual e continuará a ser atual porque infelizmente a sociedade em que nós vivemos, esta sociedade contemporânea, pela-se por estas situações. Eu falo do assédio sexual. É de facto um tema muito difícil de falar. Nós não vamos abordar este tema em profundidade, é apenas um alerta para os sintomas, enfim, que as pessoas tenham em devida conta e que possam proceder em conformidade. Para esta emissão, eu falei na semana passada com o Dr. António Salema, que é um especialista nesta matéria, em sexologia, é um psicólogo clínico, e falei também com o Sr. Ângelo Fernandes, que é o fundador de uma associação que é única em Portugal e é pioneira, que é a Associação Quebrar o Silêncio, que se dedica a dar apoio especializado a homens, eles vítimas de violência sexual. Quando nós falamos em assédio sexual, nós podemos dizer, em sentido muito estrito, que é um tipo de coerção de caráter sexual praticada geralmente por uma pessoa em posição hierárquica superior em relação a um subordinado, embora ao contrário também possa acontecer, normalmente em local de trabalho ou em ambiente académico. O assédio sexual caracteriza-se por alguma ameaça, insinuação de ameaça ou hostilidade contra o subordinado visando algum objetivo. De facto, isto, infelizmente, ultimamente tem sido muito comum na nossa sociedade. Todos os dias vemos notícias de que fulana de tal ou fulano de tal cometeram atos de assédio. Enfim, mas isso é tema para depois eu, a Sónia e o Rui conversarmos aqui, porque também nisto há muita verdade e há muita mentira e, portanto, é preciso saber distinguir aquilo que é verdade daquilo que é mentira, ou melhor, das notícias corretas, das chamadas fake news. Eu vou pedir à nossa realização, que hoje está, como sempre, a cargo da Joana Ochoa e da Julieta Carneiro, o favor de passar em entrevista com o Dr. António Salema, que realizámos na passada semana em Alfândega da Fé. E depois eu voltarei à antena para falarmos um bocadinho da Associação Quebrar o Silêncio. Doutor, assédio sexual é um tema que ultimamente tem ganho foro de primeiras páginas na comunicação social, na rádio e na televisão. Mas como é que nós podemos definir o assédio sexual? E os vários tipos de assédio que há? Sim, assédio sexual de facto põe em causa a liberdade individual do outro, independentemente do género. Portanto, nos dias de hoje já fala-se também em assédio sexual a homens e a mulheres. Entrava em vigor, era muito mais patente na comunicação até social, o género feminino que era assediado.
Portanto, havia sempre um manipulador, alguém que provocava esse assédio, e isso estava associado ao género masculino, ao homem. Neste momento, os estudos, aquilo que nos dizem também de facto, é que ainda continua a vítima desse assédio ser a mulher, mas que os homens também têm sido vítimas. Assédio sexual, além de pôr em cima da mesa a nossa vontade, a nossa liberdade individual perante o nosso tipo de comportamento, permite-nos, tem sempre um cariz de fundo erótico, sexual, genitalizado. Não só assente num assédio moral, mas também a nível mais erótico, mais físico e sexual. Soutor, falou no assédio moral. Qual é a interligação entre o assédio moral e o assédio sexual? Podemos dizer que há aqui uma interligação forte? O fundo será um cariz erótico, uma atração, uma pulsão mais sexual. Portanto, que vai motivar a pessoa a tentar a ter uma interação, mas aquilo que o motiva será sempre de cariz de fundo erótico. Isso. Soutor, o assédio sexual é mais visível aonde? No local de trabalho? Nas reuniões de sociedade? Onde é que nós podemos encontrar mais este foco de violência? Como a própria palavra, como o próprio conceito da palavra assédio nos remete, dentro da conjugalidade familiar, numa interação intrafamiliar, portanto, não vamos falar de assédio, portanto, é algo que já é como um bem aceite, portanto, e poderemos falar de um tipo de comportamento que não vá de encontro àquilo que eu tenho vontade. Falamos mais de violência, violência sexual, violência de género, violência doméstica, que põe em causa a minha liberdade, não é? A minha vontade, o meu desejo. Assédio ocorre num outro cenário. Porquê assédio? Porque ocorre numa dinâmica extrafamiliar, do seio familiar. Portanto, temos em contexto. E onde é que as pessoas se cruzam? Mais em contexto laboral, profissional, onde passam muito mais parte do tempo, onde têm maior contacto, portanto, é no local de trabalho. Fala-se muito em sedução. E onde é que termina a sedução e onde é que começa o assédio? Quando falamos em sedução, falamos entre pessoas em que sentem desejo e satisfação ao vivenciar esse tipo de situação. Portanto, quando falamos em assédio, uma das partes não se sente satisfeita com aquela determinada situação. Portanto, a vítima, a pessoa, ao ter determinado comportamento por parte do outro, que põe em causa a liberdade da mesma. Portanto, a vontade e o desejo não pode ser designado pela vontade expressa do outro. Portanto, quando a pessoa se sente pressionada a ter um determinado comportamento, aí falamos de assédio. Quando falamos em sedução, eu penso que estamos num momento em que ambos podem estar de comum acordo, desde que provoque prazer a ambos. Isso, a sedução faz parte de um jogo erótico, amoroso, de relacionamento até. Agora, o assédio já passa essa fronteira. Soutor, neste campo da sedução entra também o piropo, que hoje é proibido por lei, não é? Só um pequeno exemplo, para ver se nós conseguimos entender estas coisas. Se eu disser a uma senhora que tem uns sapatos muito bonitos, isto é considerado um piropo. Mas se eu disser que os sapatos são horríveis, já não entra no campo do piropo. Estou correto? Estou errado? Há aqui se formos cair nos extremos de falar de uns sapatos, de fazer um gracejo acerca uma simpatia, acerca do que a pessoa traz vestido, não? Uma coisa eu penso que é dizermos nós, o teu corpo excita-me, é algo que me provoca algum tipo de excitação, de desejo, e a pessoa não o conhece de lado nenhum.
Outra coisa, depende também do contexto. Se eu tiver num jantar e se disser, depende da ligação afetiva que eu tenho também que eu tenho com a pessoa. Se eu tiver a liberdade para dizer à pessoa aquilo que eu sinto em relação àquilo que ela veste, eu não vejo que que haja aqui algum tom de maldade. Estamos no campo da relação interpessoal. Claro, Não é? agora, não podemos entrar também em extremos, nem fundamentalismos em relação a este tipo de questões, porque fazer uma simpatia a um gracejo é diferente de ele ter um discurso obsceno e que vulgarize toda a situação e vulgarize também a pessoa humana. Portanto, é totalmente diferente. Também temos que ver, avaliar o contexto, a relação interpessoal e a dinâmica que existe naquela circunstância, naquele contexto. Nós temos aqui três questões. Temos o assédio sexual, temos o abuso sexual e temos a violação. Como é que isto se interliga tudo? Como é que diferenciamos estas três situações? Isto é como o caso da questão da pedofilia e do abusador. Portanto, o pedófilo pode nunca ter um comportamento de agressor sexual. Portanto, o abusador, o agressor sexual, o sociopata que tem um comportamento mais violento de violência sexual, por vezes o pedófilo pode não ter qualquer tipo de contacto erótico. Portanto, aqui o ter um comportamento de assédio moral que passa para um assédio sexual e que se concretiza num ato, num comportamento que chamou de violação, essa concretização é que devemos ter em atenção. Portanto, devemos ter atenção em tudo, não é? Mas a pessoa também não tem que estar em determinado momento da sua vida, em contexto laboral, ou profissional, ou familiar, com algum tipo de relação, de dinâmica relacional com que se sinta constrangida no seu dia-a-dia. Portanto, agora, aqui a questão da violação já é o comportamento, que não é o aceitável, que é punível por lei. Claro. Tem-se falado muito, e seguramente com razão, sobre a violência exercida sobre a mulher no campo sexual. Mas tem-se esquecido um pouco este mesmo tipo de comportamentos em relação ao homem, ou seja, o homem vítima de assédio por parte do homem e vítima de assédio por parte da mulher. Como é que o doutor explica esta ausência de protagonismo deste caso concreto do assédio sexual ao homem? Nós, desde já, temos que nos reter, além de termos que, de um primeiro momento, fazermos uma contextualização histórica do papel de género, dos papéis de género, e associado àquilo que foi o homem e aquilo que a mulher ao longo da história se vem vindo a construir, porque eu acho que é mesmo essa palavra, a mulher teve que se construir, a mulher, como se diz a Simone de Beauvoir, a mulher não nasceu mulher, torna-se mulher. Portanto, e penso que a mulher ao longo da história teve que se vir construindo. Para quê? Para que tivesse um determinado papel na sociedade. Aquilo que nunca lhe foi permitido, desde a antiguidade clássica, histórica, a passar pelo cristianismo e a passar por todo... e aqui a Igreja teve um papel fundamental também no papel do homem e da mulher, que colocou a mulher num papel de maior submissão. E, portanto, estamos aqui a falar de questões de poder. A mulher um papel muito mais submisso e o homem muito mais um papel de dominância perante a conjugalidade, perante a relação afetiva. Estamos a falar numa visão heterossexual entre homem e entre mulher. Neste campo, a mulher teve que ter todo um caminho, todo um percurso, que não lhe foi fácil e nem neste momento é. Portanto, não só pela questão física, da força, que também lhe dava poder, mas também por aquilo que a sociedade, a cultura e a educação potenciava no género masculino. Portanto, a mulher tinha sempre um comportamento muito mais submisso e de aceitação perante aquilo que era o desígnio do papel masculino do homem. Portanto, a mulher não tinha vontade, não tinha desejo.
não tinha, até mesmo no campo sexual, não tinha desejo erótico, sexual. Portanto, era muito mais o homem que era à vontade da mulher. Isso explica, todo este contexto que o Sr. acabou de expor, explica a ausência de medidas de proteção ao homem? E no seguimento da pergunta anterior, nós verificamos que o homem tem um papel que lhe é incutido pela sociedade. Portanto, um homem, na gíria popular, parafraseando um clichê, não chora, não tem dores de cabeça, tem sempre desejo sexual. Isso é completamente, são situações que já pertencem ao mundo, à história, portanto, do passado. E, portanto, mas nós ainda temos esses valores enraizados muito na nossa mente, nós, homens. Não é? E é nesse sentido que o género masculino não vai. É um sinal de virilidade, põe em causa a nossa masculinidade, que sofre de violência doméstica por parte da mulher. Vai ser alvo até de chacota, vai ser alvo até de algum tipo de maior não aceitação social. Portanto, claro que o homem sofre muito mais em silêncio, porque socialmente, claro que e os femicídios que ocorrem desde sempre e desde o início do ano, vemos que quem morre é a mulher. Portanto, agora, o homem também tem cada vez mais, temos em atendimento, homens que sofrem de assédio sexual, sofrem de assédio moral, sofrem de violência de género, sofrem de violência doméstica e sofrem de maltrato psíquico e físico. E, portanto, é neste campo também que temos de ter atenção. Todo este enquadramento que o homem tem de ser forte, de não precisar de ajuda, de sofrer em silêncio, isto tudo faz-me lembrar uma coisa que eu queria pôr à sua consideração. Se o homem, há quem diga, isto é um tipo um bocado jocoso, mas em tipo de brincadeira, mas que tem muito de verdade, costuma-se dizer que se o homem for assediado por uma mulher, é um tipo cheio de sorte e que não há violação. O senhor concorda com isso? Eu sei que quer dizer, pode não parecer muito correto a nível daquilo que eu vou dizer, mas vamos cá ver. Se eu ao longo da minha adolescência, me masturbar muito e se procurar sexo numa trabalhadora do sexo, eu sou o garanhão aqui do meu grupo de amigos. E se tiver muitas parceiras, se eu mulher me masturbar, e se tiver muitos parceiros, sou considerada a trabalhadora do sexo. Portanto, vamos cá ver, temos que ter em atenção que a mulher socialmente, que eu acho que isto tem que começar a ser desconstruído, temos que partir para outro tipo de educação, para outro tipo de valores, a realidade é totalmente outra. E, portanto, quando eu falo igualdade de homens e de mulheres, eu falo igualdade como um todo. A mulher e o homem têm as mesmas necessidades, as mesmas vontades e os mesmos desejos. Portanto, a mulher não é cândida, nem pura, nem casta, e o homem não é aquele homem que tem sempre grande desejo sexual, erótico e que tem sempre que tem sempre a vontade na cabeça, né? como se costuma dizer. Portanto, nós temos que ver que a mulher socialmente está rotulada com determinado estereótipo. E o homem tem outro. Portanto, se nós deixarmos esses estereótipos de base, até podem ser inconscientes, são o que são. Se deixarmos de lado vão ver que as coisas, essa sua questão já não tem tanta razão de ser. Está a ver? Soutor, que tipos de danos, psicologicamente falando, causa o assédio no homem e na mulher, quando vítimas? Eu acho que causa, independentemente da fragilidade emocional ou afetiva, nós estamos aqui a falar de autoestima e, portanto, pomos em causa também a nossa estrutura psicoafetiva e individual. Estamos a falar de traços pessoas com traços muito narcísicos e antissociais. O agressor, a pessoa que fala, que tem um comportamento vil perante o outro.
Portanto, são pessoas que necessitam, para a sua autoestima, de ter alguém que seja submisso perante... Isso dá-nos poder ao nosso ego, dá-nos poder e alimenta-nos e nós mantemos esse tipo de comportamento. A presa mais vulnerável, com uma menor autoestima, não vai ter tanta capacidade. Portanto, tanto homens como mulheres. Há homens e mulheres muito frágeis emocionalmente e não é por ter um género ou por ter outro que temos um determinado tipo de psiquismo. Temos, de facto, uma estrutura física diferente. De facto, o homem tem muito mais força muscular, tem muito mais... pode haver um caso ou outro, mas a mulher fisicamente é mais frágil. Agora, e se calhar torna-se uma presa mais fácil para uma violação, mas para um tipo de assédio moral, sexual, um tipo de voyeurismo, não é? Que pode ser protagonizado por uma pessoa, eu penso que homens e mulheres têm a mesma capacidade intelectual para poder conseguir, intelectual e afetiva e emocional, para poder fazer isso. E claro que homens e mulheres com baixa autoestima ficam destruídos porque não têm capacidade de reagir. Doutor, homem e mulher, a que tipo de sintomas é que têm que estar alertados para o caso de estarem perante um potencial abusador? Quais são os sinais de perigo que as pessoas têm que estar alertas? Nós devemos ter atenção. Eu, mais do que sintomas, prefiro falar até de exemplos. Um convite para um jantar, um convite que saia fora, numa dinâmica laboral, que saia fora do enquadramento profissional. Portanto, há alguém que queira, para além de falar de negócios, que lance um olhar mais erotizado, um comportamento mais de cariz sexual. Portanto, nisso, nas entrelinhas, consegue-se estar atento a um toque, a um gracejo mais de cariz erótico, de um discurso que passe para além de um contexto profissional, laboral. Portanto, nós somos colegas de trabalho, quer dizer, eu posso ser psicólogo numa instituição pública, fora do meu contexto de trabalho sou António Salema. Portanto, mas dentro do meu contexto de trabalho eu tenho que ter um determinado comportamento e tenho direitos e deveres que têm que estar associados à minha dinâmica profissional. Não podemos haver este tipo de mistura entre o psicólogo e a pessoa, não é? Portanto, se eu tenho um chefe que, de repente, num contexto profissional, independentemente da forma como eu vou vestido, eu, mulher, posso ir vestida da maneira que eu queira, não é isso que vai desculpabilizar, às vezes, essa gíria, esse clichê, não é? Vai trabalhar assim, como é que não queria que o chefe ficasse tolo ou independente? Isso é um discurso algo muito vulgar e que não traduz de todo aquilo que é o mais correto. Portanto, independentemente da pessoa, eu tenho liberdade de me vestir de determinada forma. Se vai provocar no outro algum tipo de estímulo ou não, isso é indiferente para mim. É diferente, portanto, é outra pessoa que tem que ter autocontrole mediante o seu comportamento, portanto, e tem que procurar ajuda se não tiver essa capacidade. A pessoa é que não tem que se sentir constrangida no seu local de trabalho, no seu dia-a-dia, com colegas, com familiares, com amigos, com o seu círculo social. Portanto, independentemente se é casado, se é casada, se tem uma relação, a pessoa pode ser solteira, pode não querer ter ninguém, não tem que ter determinado tipo de assédio neste caso. Doutor, que tipo de apoio é que têm as vítimas de assédio, sejam homens ou mulheres? Eu acho que é fundamental o tipo de apoio, é nós capacitarmos. Nós, da psicologia, a saúde mental, falamos muito do empoderamento. O empoderamento de dar às pessoas, mas o empoderamento na sua estrutura psicoafetiva emocional. Nós estamos aqui a falar de autoestima e de autoconfiança. Portanto, temos que capacitar as pessoas para ter uma autoestima sólida, estruturante, para que consiga, em determinados momentos da sua vida, tomar decisões.
independentemente de qual seja a circunstância ou o comportamento. Tudo o que põe em causa a liberdade individual, a autonomia psíquica da pessoa humana, é que nós devemos estar em estado de alerta. Portanto, eu não posso fazer determinada, que às vezes as pessoas até no seio familiar, pronto, é meu marido, é minha esposa, portanto eu faço isto porque, quer dizer, até mesmo nas questões de violência de género, de violência doméstica, dentro do seio familiar, ele fica, pronto, as pessoas parece que têm até uma obrigação de ter relações sexuais, portanto, isso é completamente errado. Isso está punível por lei. Portanto, ninguém pode pôr em causa a minha liberdade individual. Portanto, se eu não quiser ter não é por eu estar casado, ou pertencer a um grupo, ou fazer isto, ou estar aqui, que eu tenho que ter um determinado tipo de comportamento. Não. O único comportamento que eu devo ter é a minha liberdade. E essa liberdade advém daquilo que eu sinto e daquilo que eu quero para a minha vida. Portanto, não é o outro que tem o desígnio. Isso era, de facto, ao longo da história antigamente. Não é? Ao longo da história sempre foi o poder do patriarcado. Portanto, a Igreja teve um papel muito pouco solidário para com as mulheres. E, portanto, ainda continua a não ter um papel de grande apoio, porque num papel eu não quero ferir suscetibilidades, vivemos numa região cristã, católica e de facto em uma sociedade, mas que o papel da mulher, eu tenho muitas vítimas, que trabalhei aqui nos cuidados primários e trabalhei ao longo da minha vida na área clínica, e as minhas pacientes e vítimas, portanto, muitas vezes, não é quando não me referiam em sessão que poderiam ter sido estou-me a lembrar de várias histórias, é por isso que eu estou... Mas podiam ter até aceitar que até sofriam de violência doméstica, mas não reconheciam a violência sexual como violência. E, portanto, desmistificar isto e apresentar esta tomada de consciência para as pessoas era algo que vinha muito enraizado de uma questão católica e cristã. Portanto, e que, de facto, o papel da mulher em matrimónio, na conjugalidade familiar, era de facto que era um dever satisfazer o homem. Isto está escrito nos canos matrimoniais na Igreja. Portanto, é nesse sentido que a Igreja também, eu penso que a mulher nunca foi muito apoiada pela mulher nas questões de violência. Sem querer estar aqui a ferir a nossa educação. Para terminarmos esta nossa pequena conversa, que está a ser veras interessante, e quem sabe se um dia não teremos a oportunidade de fazer uma emissão... Com todo gosto, como diz Miguel Torga, eu sou transmontano, portanto, Trás-os-Montes é a minha região toda, e, portanto, tenho todo gosto em falar nessa... Que conselhos quer deixar aqui às vítimas de abuso? O meu conselho é para os pais. E os pais no sentido que têm as suas crianças numa fase de entrada na escola e trabalhamos as questões de igualdade, da cidadania e respeito pelo próximo. Porque se nós educarmos as nossas crianças, vamos ter adolescentes e homens e mulheres capazes de dizer não, capazes de dizer sim, mas baseado naquilo que eles acreditam e naquilo que é a vontade expressa individual. Portanto, isto de uma forma assim muito geral. Porque aí já não precisamos daqui a 50 anos darmos conselhos a ninguém, porque as pessoas vão ter a capacidade, a autoestima, a autoconfiança para dizer aquilo que querem, baseado naquilo que têm vontade e que têm desejo, e não baseado naquilo que o outro pode ordenar, né? numa questão de poder. Neste caso específico, acho que é importante nós termos atenção que há sinais de alerta. Há sinais em que nós devemos ter atenção que convites que sejam, que passem para lá, onde haja, acho que, um cariz erótico, onde haja um cenário erotizado, onde num contexto social, familiar e profissional, onde exista todo um cenário mais erotizado, um cenário erótico, onde as pessoas não se sintam confortáveis. Nada me impede de eu estar neste cenário, se eu tiver com vontade e com desejo. Qual é o problema? Estão a perceber? Desde que não haja represálias. Aqui temos que ver também a fronteira, é se há represália. Se há um comportamento que não vai de ajuste àquilo que eu sinto. E se essa represália, numa questão muito de poder
não é? Provoca em mim um mal-estar que me leva a procurar, se calhar, ajuda, às vezes, ou por vezes eu nem consigo ter capacidade por medo, por ficar mais atemorizado ou atemorizada, não ter capacidade de reagir. Isto tem a ver com a nossa parte afetiva. E, portanto, acho que as pessoas não devem estar em silêncio. As consultas com os profissionais de saúde são anónimas, confidenciais, sem juízos de valor, sem qualquer tipo de crítica e, portanto, as pessoas devem procurar ajuda. E nós não vamos sair logo ao advogado, ao juiz, ao Ministério Público, a querer fazer a mudança. Não, vamos trabalhar com a pessoa para que ela própria consiga tomar uma decisão que seja adequada e assertiva para aquilo que é importante para a vida dela. Bom, e foi esta a conversa que tive com o Dr. António Salema, de facto uma conversa muito interessante, muito esclarecedora. O Dr. António Salema, inclusivamente, disponibilizou-se a vir um dia aqui à nossa rádio, à nossa televisão, para termos uma conversa profunda sobre este tema da sexualidade, que é de facto um tema muito interessante, extremamente vasto e que, sem dúvida nenhuma, seria uma emissão muito bem-vinda e que iria ser do vosso agrado. Não achas, Rui? Que uma emissão sobre sexualidade, toda a vastidão do tema, toda a complexidade que ele tem, seria interessante? Sendo uma área sensível, extremamente sensível, não deixa de ser, na atualidade, um tema que é pertinente e que é extremamente importante. Didático, pedagógico, portanto, eu julgo que sim, senhor, que é uma temática que deve ser de facto considerada. É da mesma opinião, Sónia? Antes de mais, eu queria fazer aqui um reparo e queria pedir desculpa. Eu há um bocado identifiquei a minha convidada Sónia Rodrigues como Sónia Martins. Peço imensa desculpa, Sónia. Não faz Sónia mal. Rodrigues. As minhas desculpas a todos vós também pelo meu engano, mas esta cabeça de vez em quando. Bem, enfim. Mais uma vez, as minhas desculpas, Sónia. Não faz mal. Concordo também que é um tema importante, sobretudo falarmos da sexualidade a partir dos primeiros anos, a formação a começar na escola. Sim, eu acho que é um problema que está na atualidade, é um problema que deve ser acompanhado desde pequenos e sim, acho que sim, deve ser acompanhado. Antes de mais, queria só cumprimentar as pessoas lá em casa que nos estão a ver e desejar boa noite. Faz muito bem. Como eu vos disse no início da emissão, falei também com um senhor chamado Ângelo Fernandes. Este senhor, ele próprio, e de acordo com o que está escrito no site deles na internet, de Quebrar o Silêncio, da Associação Quebrar o Silêncio, ele próprio foi vítima. E, portanto, melhor que ninguém consegue falar do tema da violência sexual praticada sobre homens. Ele criou esta associação Quebrar o Silêncio, precisamente com a finalidade de ajudar outros homens que foram também vítimas de violência sexual. A conversa com o Sr. Ângelo Fernandes é uma conversa muito curta, deve ter aproximadamente 7, 8 minutos, mas é muito profunda e é muito interessante. Até porque o trabalho deles não se resume só a lidar diretamente com essas vítimas, resume-se também noutro ponto, é que eles fazem ações nas escolas. E falamos agora aqui da importância de falar da sexualidade na escola. E eles abordam esse tema nas escolas e têm feito algumas sessões por esse país fora e quem sabe um dia não virão à nossa região e será com todo o gosto que nós teremos aqui o Sr. Ângelo Fernandes para nos falar de Quebrar o Silêncio. Temos então essa conversa com ele que eu peço à realização o favor de pôr no ar para ouvirmos e depois conversarmos aqui novamente sobre este tema até ao final da emissão.
Bom, e como ouvimos, o Ângelo Fernandes, este tema do assédio sexual e da violência sexual exercida no homem é um tema também muito difícil e é de extrema dificuldade de solução, até porque, pelos motivos que ele disse, aquele enquadramento que o homem tem, de que é o mais forte, que o homem não chora, o homem resolve todos os problemas sozinho, não precisa de ajuda, tudo isso é mentira. O homem é tão frágil quanto a mulher o é. Aqui isto de sexo forte e sexo fraco, enfim, são ditames que a sociedade se habituou a ter e a ter presente para justificar tudo e mais alguma coisa, quando a realidade seguramente é bem diferente. Sónia, o que é que achou desta conversa do Ângelo Fernandes? Concordo. Para mim também não existe sexo forte, sexo fraco, não existe também homem e mulher, existem vítimas e existem manipuladores que fragilizam as pessoas. Os manipuladores são geralmente, para mim, pessoas fracas, pessoas com fraca autoestima, que precisam de posições de destaque para... Mas são, ao mesmo tempo, profundamente narcisistas. Sim, muito narcisistas. Pessoas que precisam de títulos, não é? Para alimentarem a sua autoestima. Acho que sim. O que é que tu achas, Rui? Isto é muito complexo. Isto é um tema, de facto, que nos leva... É que cada caso é um caso, muitas vezes, não é? Por trás de cada caso e de cada indivíduo destes que assedia, está, para além do tal indivíduo ou narcísico, digamos assim, de comportamento narcísico, está um indivíduo que também depende um pouco no contexto em que estamos a falar. Porque em contexto organizacional, por exemplo, e que me diz alguma coisa em particular, é evidente que é aqui onde, porventura, se nota mais. Sabemos sempre que há um comportamento indesejado do lado de alguém que está a submeter-se, não é, a um comportamento violento do outro, sempre com o objetivo de alcançar algo, sentindo a fragilidade do outro e, por essa fragilidade, tentando, de facto, alcançar algo que habitualmente tem a parte, enfim, sexual como subjacente, não é? Portanto, isto é complexo, é delicado. Aquilo que estávamos a falar no que diz respeito ao homem, porque o homem também é violentado, o homem também se sujeita, muitas vezes, e pela vergonha, por algum estigma social a que fica sujeito, se de facto deixar que se torne pública a sua condição, não é? É, de facto, complexo. É complexo. Aliás, muitos homens vítimas de violência, só ao final de muitas dezenas de anos, e como o Ângelo Fernandes disse, há um caso de um senhor que só ao fim de 60 anos é que divulgou que tinha sido vítima. E tudo isto é altamente preocupante, até por causa dos traumas que deixa na pessoa. Seguramente muitos dos traumas psicológicos resultantes desta violência que é exercida, seja sobre a mulher, seja sobre o homem, em muitos casos, provavelmente levarão ao suicídio. E aqui entramos, digamos, não podemos dizer que há aqui um ato criminoso, crime de assassínio, mas na prática é, para todos os efeitos, porque toda essa violência que foi gerada e foi exercida, praticada, levou uma pessoa que está fragilizada a cometer o ato último, não é? A última saída, porque, por vários motivos, porque tem vergonha, porque tem medo de falar, porque tem medo das represálias do abusador, não quer ficar com um rótulo na sociedade e tem, creio eu, que tem também vergonha de procurar ajuda. E digo aos meus amigos que nos estão a ouvir e a ver, se algum de vós está a passar, homem ou mulher, por uma situação dessas, não tenham medo de falar. Falem com o vosso médico de família, vão ao hospital, ao centro de saúde, peçam ajuda ao assistente social ou ao psicólogo que estiver de serviço. Exponham o caso. E se for necessário, exponham a autoridade. Calar só beneficia quem está a exercer a violência sobre a pessoa. Sem dúvida nenhuma. Não é? No seu trabalho, já sentiu alguma pressão? Eu sou engenheira civil, não é? Sim. É um trabalho onde predominam os homens, mas não, nunca senti. Todos me respeitam.
a maior parte são homens. Sinto se calhar na idade, por Sim. ser mais nova, Sim. mas por ser mulher Sim. nunca senti. Mas já tem sido, seguramente, e acredito que sim, que tenha sido alvo de comportamentos que são considerados ilícitos. Eu refiro-me Sim. ao tradicional piropo. Sim, Não há? nas obras É normal. É normal. Nós já nem ligamos. Sim. É assim, eu costumo dizer que um elogio nem sempre o é. Há um limite que separa o elogio do assédio sexual. E poucos são os que conseguem perceber esse limite, não é? E acho que esse limite está dentro de nós e cada um é que sabe identificar esse limite. Claro. E pronto, o elogio é o elogio e o assédio é o assédio. Há um limite que separa e cada um é que sabe. É como na questão, que estamos a falar aqui de limites, a linha separadora, a questão daquilo que antes se chamava o arrastar da asa, digamos, da sedução, há uma linha que separa essa prática, que antes que era normal e era muito bem vista e era comum fazer-se, do comportamento já pecaminoso, do comportamento que não é correto, nem é legal, nem é, e muito menos educado, não é? Tudo isto tem mudado, a sociedade tem mudado de tal maneira violenta que há certas coisas que têm perdido e que, na minha opinião, toda esta modificação não tem sido benéfica. Acho que tanto condiciona a mulher como condiciona o homem. Eu julgo que, no que diz respeito ao assédio em contexto laboral, eu julgo que, ao longo dos tempos, a diferença não será grande. Porque, no fundo, estamos perante questões que... Não está de acordo? Não. Mas eu julgo Sim. que o objetivo que tem quem assedia em contexto de trabalho e aquilo que se passa, quem está do outro lado, acaba por ser um pouco comum àquilo que se passava há uns anos atrás. Agora, há alterações na sociedade. Aliás, ainda há pouco falávamos que nós não somos velhos, mas já estamos na meia-idade, em que havia comportamentos sociais que não eram vistos como hoje. O flerte. Exatamente. Quando eu digo que nós íamos à discoteca e havia um certo encantamento, havia uma predisposição para, e perdoem-me a expressão do termo que hoje já não é interpretado como o nosso tempo, mas íamos para o engate. Mas Exato. elas também. Sim, mas até se proporcionava nesse tempo, porque as discotecas na altura passavam imensos slows. E os slows eram de facto propícios. Exatamente, era quando as pistas de dança das discotecas enchiam. Agora eu pergunto, não é? nos tempos que correm, e com esta impolação que existe hoje na sociedade, e hoje vemos exemplos, então vêm do outro lado do oceano exemplos incríveis, eu julgo que hoje, se as discotecas voltarem a ter slows, corremos o risco, de repente, de ser acusados de assédio sexual. Naquele tempo, eu acho que as coisas que tinham havia um encantamento diferente com as coisas. Hoje, a sociedade está pejada de alguma maldade também à mistura. Sim. E está demasiado materialista. Está materialista. A Sónia não concorda porquê? Diga. Não, eu Sim. estava a perceber mal, porque eu não concordo é que o assédio sexual é diferente entre mulheres e homens. O número, pelo menos, é diferente. Há muitas mais mulheres a sofrer de assédio sexual do que homens. E eu pergunto, faço aqui uma questão à mesa, porquê? Porquê é que vocês acham que há mais mulheres a sofrer de assédio sexual do que homens? Bom, vamos lá ver uma coisa. A própria sociedade aceita que o homem assuma um determinado comportamento. O comportamento machista, o macho. À partida, é mais fácil aceitar que seja ele a tomar a iniciativa. E muitas vezes até pode tomar essa iniciativa como, eu não digo de boa fé, mas pelo menos sem a maldade que muitas vezes quem está do outro lado pode receber. Porque esta também há bocadinho quando se falava no flerte, o flerte é um pouco tomar a iniciativa, não é? Haver porque vamos lá ver, o tal comportamento indesejado, ele pode ter várias figuras, não é? E apresentar-se de várias formas. Ele pode ser oral, a gente estar
vá lá, pelas palavras, a tentar assediar o outro, não é verdade? Pode ser não verbal e a gente pode estar até a piscar o olho, enfim, há sempre aquele tique, não é? Que está a assediar também, não é? E pode ser físico e o contacto. Agora, é evidente que hoje também podemos pensar que a reação de quem está do outro lado pode ser diversa, não é? Sem dúvida. Eu julgo que, no nosso tempo, a reação nunca seria aquela que é hoje. Eu julgo que se parava mais facilmente, ou hoje, pelo menos, se houver um bloqueio, é um bloqueio mais violento e logo numa perspectiva de que eu vou para outras instâncias, inclusivamente, porque hoje há, de facto, uma maior facilidade, não é, da gente se servir, nomeadamente, da justiça para fazer valer aquilo que é a nossa indignação perante o passo que foi dado pelo outro, não é? Mas isso é um exemplo que vem do lado de lá da América, que, de uma maneira geral, a Europa vai buscar os exemplos menos bons da América para meter na sociedade europeia. E basta ver esta série de notícias de atrizes que dizem que foram de Hollywood, que foram. Mas posso dizer a minha opinião? Claro que sim, claro que sim. Eu respondo com outra pergunta. Sim. Numa empresa, quem é o principal predador sexual? Normalmente os chefes, certo? Sim, É normalmente. muito raro nós vermos um funcionário ser o predador sexual. Que também pode acontecer. Também pode acontecer. Sim. Também pode acontecer. O habitual. O habitual é quem manda. É o chefe, É. certo? Então eu tenho aqui uns dados de que, e vocês sabem, de que há muitas mais mulheres, ou melhor, há muitos mais homens em lugares de chefia do que mulheres. Essa também Adultera logo a questão estatística. Também. Pronto. E tenho aqui uns dados que saíram no Jornal Expresso no dia 8 de março, no Dia Internacional da Mulher, que nos cargos mais bem pagos do país, 80% são homens e 20% são mulheres. Logo, o assédio moral e sexual, que o assédio moral é tão ou mais perigoso, não diria perigoso, mas que... Eu poria no mesmo patamar. Pronto. É mais frequente que a autoria dos homens sobre homens e sobre mulheres. Os homens fazem assédio sobre mulheres e também sobre homens. Exato. O assédio moral e sexual provoca também estas assimetrias em certos mercados de trabalho, propicia a situação de assédio sexual, então, e torna o local de trabalho um lugar de práticas de discriminação de género. Sim, mas isso é verdade, não é? Não se trata de uma coincidência. Em Portugal, nós temos a educação do chefe, eu posso, eu quero, eu mando, eu quero, posso e mando, certo? Mas sabe que essa teoria do quero, posso e mando é uma teoria que está a ficar esbatida, felizmente. Aliás, já no final da década de 90, alguém falou sobre isso. Quando ele falou nas alterações radicais do poder, em que ele dizia, o Alvin Toffler, que estamos a passar por um momento em que o militar contesta as ordens dos seus superiores, o polícia contesta a ordem, o chefe já não é o senhor todo-poderoso. O Alvin Toffler escreveu isso num dos seus livros, talvez o último da trilogia que ele escreveu sobre a transformação do poder. E ele dizia que no início do século XXI, teríamos a transformação radical do poder. E ele falava precisamente nisso, da contestação do que está abaixo na pirâmide da estrutura onde está inserido. Mas também, eu não me admiro que daqui a alguns anos, não muitos, esses dados estejam invertidos, até porque o número de mulheres existentes no planeta são cada vez mais do que o homem. E em cargos de chefia. Cada vez mais. E a mim isso não me choca absolutamente nada. Obviamente não. Absolutamente nada. O seu dono. Quem tem valor tem que o merecer e tem que ser reconhecido. Aliás, seja homem ou seja mulher. E digo-lhe mais, Tânia, há homens que estão em cargos de chefia que não deviam estar sequer na portaria da empresa. Sim, e entramos no campo da liderança. Da liderança. A liderança que é exercida. Exatamente. Há, efetivamente, homens que não exercem o tipo de liderança que se exige. Exatamente. Principalmente e a mim, digo sinceramente, também não me choca de maneira nenhuma uma mulher na liderança. Aliás, eu trabalhei
Eu trabalhei numa empresa, trabalhei no World Trade Center de Lisboa, e o presidente do World Trade Center era uma senhora. Mas infelizmente já morreu muito nova, uma mulher fabulosa, mas fabulosa do ponto de vista pessoal Temos e profissional. vários exemplos de... Sim, mas a verdade é que os chefes são em maioria homens, não é? E não porque as mulheres não sejam competentes, é porque, na verdade, uma coisa que me choca temos muito é eu trabalho para falar fazer das ainda. cotas de mulheres na administração pública e na política. Eu acho que isso é um insulto à mulher. A mulher tem que também conquistar o seu espaço. Tem que conquistar. Exatamente. É a De alguma competência. maneira teremos que E é a caminhar. competência, a mulher tem que estar nos lugares, tem que estar, nomeadamente nos lugares de desfia, exatamente pela sua competência. Conquista o seu espaço. Claro. A questão das cotas na política, inclusivamente, nas listas políticas, é de facto uma ofensa. Porque elas têm que conquistar o seu espaço. E quando são convidadas efetivamente pela sua qualidade. Por aquilo que aportam a um conjunto de pessoas, aquilo que trazem, não é? Aquilo que vão valorizar essa equipa, digamos assim. Rui, isso Agora, é um tema. Independentemente da qualidade, é que depois temos Sim. essas situações. Não importa que a pessoa não reúna as qualidades, mas temos que cumprir a cota. Mas também podem haver homens que são colocados em listas porque são colocados para ocupar lugar. Aliás, podemos chegar a um ponto em que as cotas se invertem. Exatamente. Acho que Sónia, Rui, estamos a passar era um tema que eu não me importava nada de fazermos uma emissão sobre isso. Ok. E já deixo o desafio de fazer uma emissão sobre isso, mas estamos aqui a falar da questão do assédio. E estávamos a falar da fronteira entre o flerte, a sedução e o assédio. Qual é a sua opinião? Foi o que eu disse há pouco. Há um limite que separa o elogio e há um limite, há um limite que separa o elogio do assédio. Acho que vai da pessoa e nas obras, por exemplo, os famosos piropos, acho que depende. Depende do tipo de... eu acho que é assim, é aquele famoso ditado que a minha liberdade termina quando começa a liberdade do outro. Se o piropo me fizer sentir mal, me fizer sentir desconfortável, eu acho que não, já é assédio sexual. Se não, se me fizer sentir ainda mais mulher, mais bem disposta, mais bonita, é um elogio. Diga uma coisa, a mulher quando se sente que essa fronteira está a ser violada, normalmente reage dizendo alto aí, para o barco, ou cala-se e vai embora? É assim, as mulheres já estão muito mais reativas do que há 25 anos atrás. Já houve um caminho que foi feito, não é? Percorrido. Há 25 anos atrás as mulheres estavam como hoje estão os homens, não é? Com muito medo, vergonha, pronto. Mas sim, estão mais reativas e eu acho que sim, que já reagem, já sabem identificar quando é assédio ou não, quando é um elogio e quando é um assédio, já sabem onde ir, quando é um assédio, onde ir procurar ajuda e acho que sim, que já reagem. Sim, já reagem. E eu acho muito bem. Há uma palavra que é sagrada, que é o basta. Pois. Agora, há aqui duas situações distintas, porque de facto, quando se trata do assédio, e voltamos à questão do assédio no contexto laboral, em que, vamos lá ver, aquela pessoa quer alcançar um determinado objetivo dentro da organização, quer subir de posto, quer subir no seu vencimento, tem uma pretensão. E há alguém que abusa disso, e há alguém que, por essa sua pretensão, vai ter um comportamento, não é verdade, que vai hostilizar, vai fazer sentir mal a outra parte. O flerte tem que haver um entendimento, tem que haver, de facto, aqui uma reciprocidade, não é verdade? Porque, e tal como dizia a Sónia, é evidente que hoje a mulher mais facilmente diz basta, não é? Mas são coisas completamente distintas. Uma coisa é a troca de olhares e haver, de facto, de ambas as partes um assentimento, digamos assim, e outra é haver uma força, não é verdade, que vem de cima, que nos pressiona, que nos oprime, não é verdade? Porque se queremos almejar aquilo que de facto já manifestamos, então temos que sofrer para isso, e vou-te fazer sofrer para isso. Claro. Diga. Eu, relativamente ao assédio sexual no trabalho, acho incrível e humilhante que hoje o trabalho já é tão penoso, e digo penoso porque, dada a crise económica que o país e o mundo está a atravessar, o trabalho já é penoso porque
ninguém trabalha no que gosta, poucos são os que trabalham no que gostam, poucos são os que trabalham para aquilo que estudaram, para aquilo que sonharam a vida inteira. E ainda ter que levar com colegas de trabalho, com funcionários, com fornecedores e, acima de tudo, com chefes que maltratam, humilham, chantagiam, Claro. fazem avanços sexuais que exigem que sejam respondidos, é muito triste. É triste e é humilhante que pessoas passem por isto sozinhas e que não denunciem. Acho que tenham medo de denunciar. E que não devem ter medo, como eu já disse há um bocado, não tenham medo, falem. Se Deus nos deu boca para falar, pois façamos uso dela, não é? Exato. Mas há um bocado estávamos a falar daquele boom de notícias de Hollywood. E eu ia na altura dizer que o seguinte, houve toda aquela série de atrizes que disseram que foram vítimas de assédio e depois vêm duas grandes figuras do cinema, Catherine Deneuve e Brigitte Bardot, a dizer alto lá. Elas estão aqui com uma agenda muito especial porque toda a gente sabe o que é que se passa no mundo do cinema. E a própria Catherine Deneuve diz, e isso está escrito, que havia ali um jogo de sedução e que muitas vezes esse jogo era com a finalidade de ou ter um papel, ou ter uma representação mais profunda, ter isto, aquilo ou aquilo outro. Quer dizer, qual é a minha interpretação? E isto uma interpretação muito linear e muito simplista. É aparecer nas notícias, é ter notoriedade e, eventualmente, meter uns dólares ao bolso perante uma ação em tribunal. Porque já que os americanos, por tudo e por nada, Sim, usam isto entramos em um campo extremamente perigoso. Perigoso. É. E muito complicado também, pelo que, vamos lá ver, a mulher quer chegar, estamos a falar neste caso da mulher, que quer chegar a um determinado patamar, insinua, facilita, deixa que, aliás, muitas vezes dá o primeiro passo, inclusivamente. Há uma reação do outro lado. As coisas acontecem. E é extremamente complicado a posteriori. E depois de termos conseguido os nossos objetivos, virmos dizer que aquilo foi um ato de assédio, com fragilidade da parte da mulher, enfim, conjugando aqui uma série de fatores que, afinal de contas, não estavam presentes no momento. Mas deu-lhe jeito. Mas deu-lhe jeito. E aí a vítima foi o homem e não a mulher. Exatamente. E depois temos aquela questão meramente financeira, de ir à procura, de facto, de, por essa via, encontrar uma forma de o assédio aumentar o sexual, pecúlio. quando há assédio sexual e quando um elogio ou um piropo, ou seja o que for, um avanço sexual me incomoda na hora, não é passado anos. Isso, ou claro, passado, claro, é evidente. Se na altura não me incomodou, não me vou lembrar passado uns anos. É claro que se criou-se um movimento, universal, em torno do assédio, em torno da facilidade com que as pessoas começaram a publicamente manifestar essas situações, que de certa forma também quase que se tornou moda. Foi na onda. E aquilo é claro que por trás de muitos destes casos há casos verdadeiros. Há casos reais. Eu quero acreditar que há muitos casos que as pessoas não conseguiram arranjar a coragem durante muito tempo para de facto dar esse passo. E no que diz respeito à violência sexual, então, e da parte dos homens, muito mais notória é a dificuldade, e muitas vezes, e agora temos tido casos atrás de casos, que passados 30, 40 anos, e que as pessoas vêm, de facto, a manifestar essas suas vivências, não é? De forma que acho que a sociedade também está a facilitar bastante, e ainda bem, que haja, enfim, uma certa facilidade em abordar esses temas e as pessoas falarem dos seus casos, não é? O que é importante é que quando falem verdade. Sim. Sim, porque e sejam também verdadeiros, não é? Acaba por ser banalizado e acaba por ser uma falta de respeito até para quem está a sofrer do problema. Exatamente. Não é? Exatamente. E depois temos aqui uma questão que é extremamente delicada, que é muito fácil acusar. Mas também é difícil, lá está, é uma questão, as provas, é muito difícil nós arranjarmos provas, não é? Depende da intenção também. Pois. Porque, e no caso laboral, muitas vezes há questões de conluio para atingir nomeadamente um determinado superior. E pode haver a conjugação de más intenções, digamos assim, para conseguir, basta que uma diga, ele assediou-me.
mas está conjugada com o parceiro do lado para que... Sim, isto é verdade. E conseguir combinar uma estratégia para, de facto, conseguir... Estamos a falar num campo que também se permite a violências. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que quem, de repente, se for injustamente envolvido num processo destes, é extremamente complicado. Porque isto em termos psicológicos, em termos de autoestima, em termos de... Enfim, qualquer um de nós não se quererá, de forma alguma, ver envolvido numa acusação, se for injusto. Se for justa, bom, isso aí, então que se prove e que seja condenado e que a justiça se faça. Agora, quando é injusta, quando é não fundamentada, ou pelo menos não é verdadeira, é um problema, porque desmontar uma situação dessas é complicadíssimo. É que quem faz a justiça depois é a sociedade. Não é verdade? Nós vamos ser quando chega à barra punidos, quando chega à barra do tribunal já está julgado. Exatamente. Hoje, infelizmente, é assim em muitos casos. Quando se chega a julgamento, o julgamento foi feito. E mais, e isso tem influência. E fica sempre a questão de que a justiça não foi justiça. Não é? É que fica sempre no ar aquela questão de que não se fez justiça. É verdade. O que é uma injustiça. E é dramático. Bom, isto são 22 horas e 17 minutos. Nós vamos ficar por aqui, já vão sendo horas. Eu gostei imenso de conversar convosco esta noite. Muito obrigado por terem vindo. Foram uma mais-valia para o programa Ao Sabor do Vento. E vamos conversar um dia destes sobre as cotas. Pode ser. Não é? O tema 2 é um tema... que tem pano para mangas. Tem, mas é um tema também que não é muito fácil também a gente falar com uma grande abertura sobre. Não. Porque corremos sempre o risco também de entrar num campo em que... De ferir sensibilidade. Exatamente. Ora bem, eu amanhã não vos vou poder fazer companhia por motivos de ordem pessoal, mas na quarta-feira cá estarei. Quarta-feira, dia 21, vou ter 3 convidados na minha emissão. Vou ter o Luís Sá, o José Luís Afonso e o Vítor Martins. E atenção, eles não sabem, eu também não vou dizer hoje, qual é o tema da emissão, é surpresa. Eles vão ser apanhados de surpresa, assim como vós também, que seguramente estareis a ouvir na Rádio Onda Livre ou a ver-nos aqui na Onda Livre TV. Na quinta-feira vou estar também convosco à noite, às 21 horas, com o programa Motores da Nossa Paixão. 2 temas, para além das notícias normais que damos sempre sobre o mundo automóvel, vamos falar, mais uma vez, de como circular numa rotunda, porque continua a haver imensos casos de automobilistas que são apanhados a cometer uma infração, e, já que falamos de infrações, vamos também falar do processo de contraordenações. É multado, o que fazer e como fazer. Vão ser os temas da próxima emissão do Motores, a Nossa Paixão, quinta-feira, dia 22. Muito obrigado por terem estado connosco ao longo desta hora e alguns bastantes minutos. Foi, como sempre, um prazer estar na vossa companhia. Continuação de muito boa noite e até para a semana, se Deus quiser. Este programa teve o apoio de... António Francisco Vaz e Filhos Limitada, uma casa de referência em Macedo de Cavaleiros. Visite-nos na Rua Dr. Luís Olaio, número 1, onde encontra todo o tipo de eletrodomésticos com assistência técnica, comércio e distribuição de combustível, gasóleo de aquecimento rodoviário e agrícola. Revendedor da Rubis Gás. 278-426-786. Pode visitar a nossa nova loja na Rua Abade Bassal, número 6, com os melhores preços nas salamandras, a pellets e a lenha, recuperadores, caldeiras, painéis solares, bombas de calor, ar-condicionado e muito mais. António Francisco Vaz e Filhos Limitada. Há mais de 60 anos a servi-lo com a máxima qualidade e profissionalismo.